pessoal, tudo tranquilo? Começamos aqui o primeiro episódio do podcast Tabela, podcast criado por mim e pelo professor Felipe. Eu sou o professor Leandro Denarit, sou formado em Educação Física, bacharelado, pós-graduando em Ensino e Treinamento Futsal. Trabalho com futsal de base, com futebol de base também e também em escolas de futebol. Vou passar a bola aqui pro professor Felipe na nossa tabela para ele se apresentar. Fala galera, meu nome é o professor Felipe Rodrigues, eu trabalho com equipes de futsal a nível escolar, trabalho com iniciação de futsal em escolinhas de futsal também, fiz toda a minha base como goleiro de futsal, tenho experiência como goleiro em algumas temporadas no adulto também. A ideia do nome, tabela, seria que a tabela é uma conexão entre dois atletas dentro da quadra, dentro do campo. E a nossa ideia é se conectar. Conectar quem trabalha com futsal, quem trabalha com futebol, quem trabalha com a formação, quem tem desafios no dia a dia na formação de atletas, desafios como gestor, desafios externos também para... Às vezes a gente é sobrecarregado de funções que a gente tem que resolver. Então o desafio agora é nos conectar. E nada melhor como se conectar através de uma tabela, né? Passar a bola para o professor Leandro aqui para ele seguir. Bom, a ideia do podcast surgiu, eu e o professor Felipe, a gente já trabalhou junto há bastante tempo, um como treinador, outro como auxiliar e vice-versa, então a gente já se conhece bem, a gente sempre foi muito inquieto nessa questão do estudo sobre o ensino e treinamento do futsal, e a gente veio buscar pelo meio do podcast uma coisa que a gente sempre criticava muito, que a gente sempre busca muito conhecimento, a gente estuda bastante, mas isso fica muito guardado pra gente, a gente não busca compartilhar. Então a ideia desse podcast é que a gente compartilhe conhecimento com vocês, que a gente vai conversar aqui os temas que daqui a pouco o professor Felipe vai comentar com vocês. É o que a gente acredita, não é uma verdade absoluta. É o que a gente vem estudando ao longo do tempo, que a gente vem vivenciando em competições, em treinamentos, nos mais diferentes contextos que a gente trabalha. Então é essa a ideia. O professor Felipe vai falar um pouco para vocês aqui dos nossos objetivos. Tá contigo a bola, Felipe. Nessa conexão, então, a gente quer compartilhar conteúdos, né? Principalmente de todo esse nosso projeto é que vocês compartilhem seus feedbacks, tanto positivo quanto negativo, pra gente ter esse feedback de vocês, que é muito importante, que vocês, quando trabalham em outros cenários, tem outras opiniões, e é isso que a gente quer agregar através da tabela. Então, a ideia é compartilhar conteúdos do atleta de futsal, da iniciação até o alto rendimento, abordando temas semanais em aspectos relevantes na rotina da formação do atleta de futsal. Então, colocando em ênfase assuntos pertinentes. Por que o ênfase em assuntos pertinentes? Para a gente não fugir do tema. O que a gente tem vendo e que a gente tem conversado, eu e o professor Leandro, que às vezes a gente inicia num tema específico e acaba fugindo do tema nos conteúdos que a gente vê na internet. Então, vamos tentar focar no tema semanal, para que a gente não fuja do tema, certo? Exemplos de temas, né? Fase do aprendizado. Exemplo, iniciação, intermediário, alto rendimento. Conversando sobre as atividades que devem ser abordadas em cada fase da iniciação, discutindo nesse sentido, para que a gente não pule etapas, certo? Aí pulando para aspectos técnico-táticos, né? Aí conceitos de defesa, de ataque, conceitos de transição, falando um pouquinho de bola parada. O importante também na iniciação, que é o desenvolvimento motor, os trabalhos coordenativos na iniciação, né? Claro que sempre respeitando as fases do aprendizado, contando sempre com o feedback de vocês nesse sentido, certo? E também que a gente julga e sempre conversa, que é muito importante na iniciação, na formação do atleta, é o papel de gestor. Nós somos gestor de pessoas também, então a nossa relação treinador, professor, aluno, pais, essa relação tem que ser clara, tem que ser uma relação boa, e por vários momentos a gente tem dificuldade nessa relação. Então também discutir nesse sentido da nossa relação como gestor nas escolas. Vai lá, Leandro. Como vocês puderam ver, escutar na fala do professor Felipe, a gente vai focar em vários aspectos, mas o principal a gente não vai focar só na questão técnica e tática, e sim em vários outros aspectos que a gente considera relevante na formação do atleta. Então a gente vai conversar sobre as fases ali do desenvolvimento, tanto a fase de iniciação, quanto a fase de transição, quanto o alto rendimento.
como eu falei, focando em vários aspectos que vão ser importantes para o professor saber, para os pais terem conhecimento, para que as crianças possam, nós professores, para que a gente possa colaborar da melhor forma com o crescimento dos nossos alunos. Como a gente conversou, não é a verdade absoluta, é só o que a gente acredita, vai ser uma conversa aberta, uma linguagem simples para facilitar. A gente sabe que às vezes algumas palavras elas ficam muito difíceis o entendimento. A gente vai buscar o máximo possível ser objetivo na nossa conversa e focar no conteúdo, como o professor Felipe falou. Não virar uma resenha, nem nada, é focar no conteúdo. Focando no conteúdo e deixando todos no mesmo nível de fala. Todos os feedbacks que a gente receber, que a gente espera e convida vocês para ter esses feedbacks através da página, as páginas que a gente vai divulgar depois. Tendo esse feedback negativo, feedback positivo, ideias de temas também. Ideias de temas também é importante para que a gente nas próximas semanas e nas próximas conversas a gente também introduza esses temas que vocês deram a ideia, certo? Vai lá, Leandro, fecha para nós então. Então, esse é o nosso primeiro podcast aqui do Tabela. A ideia era passar para vocês a ideia do nosso projeto. A gente tem outras etapas que a gente vai cumprir nesse projeto, começando pelo podcast. A gente espera, de repente, colaborar um pouquinho com o entendimento de vocês da questão do trabalho, entendimento dos pais sobre todo o processo, para as crianças entenderem o que é feito com eles no treinamento, o que é trabalhado com eles e principalmente para a gente aprender também. Por isso que o feedback de todo mundo vai ser muito importante. A gente conta com o apoio de vocês. Sigam a gente no Facebook, no Instagram. Semana que vem já tem o primeiro podcast com conteúdo. Fiquem ligados, vai ser anunciado na página. Conversem com a gente também pelo Instagram. A gente vai estar disponível a qualquer momento. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Conto com a colaboração e o feedback de todos aí. Abraço. Se conectem com a gente por uma tabela. Valeu, tchau.